Boa noite, galera. Obrigado pela presença mais uma vez aí. Tem sido muito honroso para nós o respaldo que vocês têm nos dado, né? Eu tenho aqueles que estão vindo direto aí, eu tenho me repetido bastante nesse sentido, porque é uma honra mesmo. Hoje a Leve mesmo está muito desfalcada, nós estamos com praticamente mais da metade da Leve viajando e um trabalhando de noite. O Robson e o Lucas estão no Congresso Mundial de Ombro, acabaram de dar aquela aula o mês passado e foram atrás de atualização. O Padão, por problemas pessoais, está no sul do Rio Grande. E estamos eu e a Nádia aqui e o Jailson hoje, e o Fernando deve estar chegando, e o Fabian está de férias. Está fora do país, inclusive. Então, hoje é uma fala curta para agradecer e deixar o Jailson falar para nós sobre a hernia de disco, que o Luiz estava me falando antes ali, que é uma das grandes queixas direto dos clientes de academia, que geralmente chegam dizendo que tem uma hernia de disco, e o Jailson vai mostrar o que é uma hernia de disco de verdade, que não é todo mundo que tem 3, 4 hérnias, que é uma das grandes mentiras do planeta, não é, Jailson? Um abraço. Boa noite, então, novamente. Vamos iniciar aqui mais uma aula, então. O início dela é um pouquinho maçante, porque eu resolvi falar um pouco da questão bioquímica e anatômica, propriamente do disco intervertebral, para a gente chegar no tema específico da aula, então, que seria a parte da hérnia e o mecanismo ao qual ela decorre. E o importante é o que eu queria frisar, até frisei ali com o Alessandro agora, é no final da nossa aula a gente conversar um pouco mais, agrupar mais assim, alinhar um pouco mais, digamos, porque o que acontece hoje no consultório é que nesses casos, por exemplo, de reabilitação do paciente, o que acontece? A gente tem uma hérnia, por exemplo, sem um déficit neurológico, sem uma indicação cirúrgica, a gente vai reabilitar esse paciente, a primeira coisa que ele pergunta quando eu prescrevo, por exemplo, 20 sessões de fisioterapia, doutor, eu preciso realmente fazer 20 sessões? Então, assim, eu explico. Realmente, 20 sessões são só o início. Então, realmente, é algo gradativo, que você vai recuperando, que você vai melhorando, e realmente vai depender, obviamente, muito do trabalho de vocês, numa fase inicial com a reabilitação fisioterápica propriamente, depois, propriamente, o segmento com o educador físico, quando ele já puder retomar as atividades físicas propriamente. Mas é isso que tem que chegar para vocês, e chegar esse paciente e falar assim, opa, são 20 sessões, né? O senhor sabe, né, seu João, que nesse seu caso, a gente vai ter uma evolução gradativa, uma evolução um pouco mais lenta, que um quadro de discopatia, por exemplo, que leve a uma dor, não é algo que a gente consiga curar ou mesmo reverter, que muitas vezes eles perguntam, né? Doutor, isso vai reverter? Eu vou ter meu disquinho de novo, ser saudável ali, meu disco, eu não vou mais ter dor nas costas? Isso é uma coisa que a gente não tem como prometer para o paciente, mas a gente consegue melhorar, amenizar e dar uma qualidade de vida bem suportável para esse paciente. Então, como eu falei, agora vamos propriamente para os slides, passando aqui o início da aula, que realmente é a parte um pouquinho mais maçante, bioquímica mesmo no disco, propriamente. Então, o tema específico da aula hoje é hérnia de disco, é uma aula bem grande, propriamente, não me apeguei tanto no final também sobre técnica cirúrgica, justamente pelo fato da gente trabalhar mais hoje aqui com a reabilitação, principalmente, né? Aqui é a minha formação. Então, basicamente, o disco intervertebral, hoje, ele é a nossa maior estrutura avascular do corpo. Então, as teorias é que, do nascimento até em torno de uns 4 anos, a gente tem uma remissão dos nossos vasos, que fazem a nutrição do disco, e durante a idade adulta, esse disco já é totalmente avascular. Isso já foi bem definido e bem comprovado aí pelos estudos. E que se ele não tem vasos, como então ele pode ser nutrido? Ele é nutrido basicamente por difusão, que eu vou explicar propriamente quais são as moléculas que são principais aí nessa parte de fazer essa nutrição e responsáveis pelo esse controle osmótico do disco. E basicamente ele vai servir propriamente por uma transferência de carga, limitar os movimentos da coluna, assim como também distribuir, não só transferir, mas também fazer a distribuição de cargas, isso a gente vai conversando mais adiante. Então, ele é composto ele é basicamente uma estrutura fibrocartilaginosa, serve então para amortecer propriamente o nosso impacto e serve como transmissor de cargas e também para possibilitar a flexão da nossa coluna, por ele ter uma elasticidade que a gente vai mostrar também nas moléculas que estão presentes, que são as moléculas de elastina, inclusive, além dos colágenos.
Então, um núcleo por si só, a parte do disco, ela é composta por uma placa terminal, propriamente pelo núcleo pulposo e pelo ânulo fibroso. Então, isso seriam os componentes propriamente do disco. Seriam essas três partes anatômicas que vão compor propriamente um disco saudável. A parte da placa terminal, então, ela é o resquício e, de certa forma, da fise, onde tem a junção da apófise, que é onde faz a parte do crescimento. Durante o desenvolvimento, ela é bem visível, inclusive nos discos, né? Que é a parte. E depois, por final, a gente só mantém a questão da placa terminal, que é por onde a gente tem que também é o limitante. Depois eu vou falar sobre isso, inclusive, até onde chega a nossa parte propriamente vascular durante a idade adulta, e depois daquilo ali, realmente, a gente tem um disco totalmente avascular. Então, ela acaba separando o disco do corpo vertebral, propriamente, e, biomecanicamente, as forças compressivas vão passar por ela, depois dela vão passar propriamente para o núcleo, e do núcleo vão se distribuir para a placa terminal inferior, e, propriamente, depois segue para o corpo vertebral subsequente. Então, o núcleo pulposo, basicamente, ele é composto por colágeno, e nesse colágeno a gente tem como principal o tipo 2, e ele é um gel que realmente é bem hidratado, a maior parte dele é composto por água, e a gente tem as propriedades dos proteoglicanos e dos agreganos, que são as propriedades hidrofílicas. Também vou comentar mais à frente. E o ânulo fibroso, praticamente, ele é formado pelo colágeno do tipo 1, também possui um grande volume de água, 70% praticamente do ânulo fibroso também tem no seu peso seco o composto de água, mas aqui a gente tem o predomínio das fibras de colágeno do tipo 1. E, propriamente, também, a gente tem a elastina, que faz aquela função de reestabelecer a estrutura depois que ocorre um achatamento, assim, reestabelece a anatomia insuflativa de um disco mais saudável. Então, aqui, nessa imagem aqui, a gente vai conseguir definir muitas coisas, né? Principalmente a distribuição de cargas, atuando aqui na biomecânica do disco, e, inclusive, aqui nas moléculas, hoje que a gente tem o conhecimento da parte microscópica e da parte de microscopia, inclusive. E a gente tem um conhecimento hoje, então, que a distribuição, como eu comentei, isso aqui para aqui onde tem a seta inicialmente, é onde chega a compressão axial. Esse pedaço aqui é a parte do corpo, propriamente do osso. Essa parte aqui, que tem em torno de uns 2 milímetros num paciente adulto, seria a placa terminal. E, basicamente, aqui no centro, a gente tem o núcleo pulposo e, nas laterais, aqui, propriamente, o ânulo fibroso. Então, essa distribuição aqui, ó, entra a carga aqui, no gel do núcleo pulposo, ocorre o quê? A distribuição dessas cargas para a parte do ânulo. E é interessante observar, por exemplo, aqui, a distribuição ela é homogênea. Isso num disco saudável. E isso depois, na fisiopatologia, a gente vai entender o quanto isso é importante, porque, na verdade, são essas alterações e esse desequilíbrio nessa distribuição de cargas que vai começar a ter os acometimentos propriamente, os abaulamentos, as fissuras da parte do ânulo. E aqui, então, embaixo, representado na parte microscópica, nós temos, então, duas imagens aqui. Essa primeira aqui, a gente tem os agregans, que são as moléculas, as partículas que eu comentei, que são hidrofílicas. E aqui também a gente tem o ácido hialurônico. E aqui representado o colágeno tipo 2. Esse aqui é o principal composto do núcleo pulposo, certo? Então, o que acontece? Essas moléculas de agreganos, elas são basicamente hidrofílicas. Então, elas têm o poder de fazer a parte de captação de água pela questão da osmose por difusão. Então, a gente depende muito dessas moléculas aqui de agregans para poder fazer a nutrição do núcleo pulposo. E junto também ao núcleo, a gente tem o que a gente chama de condrócitos laicos também, que são essas células representadas aqui. Essas células, elas também são responsáveis por manter esse equilíbrio e fazer a produção desse colágeno tipo 1 que está presente ali no nosso núcleo pulposo. E a gente tem que ver que essas fibras aqui, por exemplo, de colágeno, no núcleo, elas são horizontais. Diferente, por exemplo, também aqui dessas células do ânulo fibroso, que elas têm uma distribuição perpendicular entre si. Elas têm um entremeado justamente para fazer a possibilidade delas terem uma resistência maior. Então, na verdade, quem contém o núcleo, basicamente, são as células do ânulo, na verdade, as fibras de colágeno do ânulo, que estão agrupadas de uma forma perpendicular entre si. E essas outras moléculas aqui nós temos os condrócitos laicos, né, como eu citei, e essas outras moléculas aqui, elas são a parte dos fibroblastos, que estão representados aqui, que são essas células aqui, que são os componentes do
do ânulo fibroso. A gente chama de condrócito e fibroblasto do tipo like, porque, na verdade, microscopicamente, a gente não tem a produção da própria célula em si, em outros meios, inclusive. Porque no disco eles têm uma restrição um pouco maior da funcionalidade, eles são muito restritos. E também eles sofrem muita influência das metaloproteinases, que eu vou citar mais à frente também, que é onde ocorre um desequilíbrio dessa produção dessas células e com a degradação desse material extracelular pelas as metaproteinases. Então, os discos, na verdade, eles são, aqui na parte anatômica, eles têm um espessamento um pouco maior na região anterior, né, que a gente vai citar na região cervical e na lordose lombar, justamente para fazer o quê? O componente lordótico da cervical e o componente lordótico da lombar. Então, eles têm uma anatomia, onde a parte anterior é um pouco mais espessa, o diâmetro é maior, tanto na cervical quanto na lombar. E na cifose da nossa coluna torácica é um pouco diferente. A gente tem a parte mais espessada desse disco na região posterior, justamente para fazer a questão da cifose. O ligamento longitudinal da parte posterior, a gente é bem visível, inclusive macroscopicamente na cirurgia. Por que então o disco, a maioria das vezes, extrui para posterior? Justamente porque ocorre essa fusão do ligamento longitudinal posterior e realmente o ligamento longitudinal posterior ele é mais fraco do que a parte do ligamento longitudinal anterior. Então, se você for pegar uma ressonância, você vai ver que, na maioria das vezes, o disco está sempre extruído para posterior. E uma das causas, realmente, também é por essa fragilidade do ligamento longitudinal posterior. Eles resistem bem às forças compressivas. Então, o nosso disco foi feito para resistir à compressão. Obviamente, infelizmente, a gente tem um processo degenerativo, que é a questão do envelhecimento, mas as coisas que o disco não toleram, então a gente vai ver que são principalmente a questão de flexão, tração e rotação, que é onde realmente a gente tem a maior incidência, inclusive, por exemplo, que é o disco 4 e 5 da lombar, que todo mundo fala, é 4, 5 e 5, 1. Por exemplo, o 5-1, geralmente a gente tem um maior acometimento facetário, uma sobrecarga maior, principalmente facetário. Mas o primeiro local é 4 e 5, L5, L4 e L5, do acometimento de hérnia. Por quê? Principalmente, obviamente, pela maior compressão axial, maior peso dessa estrutura, né, todo o esqueleto sobre essa região, assim como os ligamentos que estão inseridos, por exemplo, os ligamentos que são os íleos vertebrais, que se inserem na região da quinta vértebra. Então, a quinta vértebra ela acaba sendo bem estável. E a quarta vértebra ela tem maior mobilidade. Então, em cima de um fulcro, por exemplo, trabalhando a mobilidade de 4 e 5, por ser maior do que a mobilidade propriamente do 5-1, é onde tem a maior incidência, inclusive, da hérnia do nível 4-5, justamente por ter esse maior fulcro, essa maior mobilidade, inclusive da parte flexora, que é o que o disco não tolera tão bem. E, principalmente, as estruturas, as forças distrativas, essa mesmo. Principalmente nos traumas, a gente vê que, às vezes, traumas leves de distração, a gente já tem grande comprometimento do disco, hérnias agudas, pela questão do mecanismo traumático ser distrativo. Então, eles representam em torno de 20% a 25% de toda a altura da coluna. A gente sabe que a anatomia de C1 e C2 ela tem uma anatomia mais à parte, né? Então, realmente, nesse nível, a gente não tem presença de disco intervertebral, assim como também a fusão da região sacral, a gente não tem disco nessa região. E essas aqui são a questão do ânulo e a questão do núcleo, que são as lâminas concêntricas, e o núcleo também, já falei da questão da distensão fina, vascular, isso aqui eu já citei nas imagens anteriores. A aula é um pouco extensa, a gente vai tentar antecipar aqui para chegar na parte mais interessante, inclusive. Aí, então, propriamente, nós temos a água, que é como eu citei, a principal componente do núcleo pulposo, que corresponde até 80% do peso dele e 70% da parte do núcleo fibroso, do ânulo fibroso. Os colágenos, então, também já foram bem representados, assim como os proteoglicanos. E dentro do proteoglicano, só faltou citar que, propriamente, a principal molécula dele é a condroitina, tá? Que faz a composição desse proteoglicano que está dentro da parte do núcleo pulposo. Então, isso aqui é importante, né? Que a hidratação discal ela se altera com a carga, ocorre um aumento da pressão que se concentra no agrecano e aumenta a pressão osmótica, e durante o dia a gente tem uma perda até de 25% desse fluido durante o dia.
O que ocorre é o seguinte, então, durante o nosso dia a dia, nas nossas forças compressivas da coluna, a gente tem o quê? Um aumento dessa osmose intradiscal, justamente por ter um aumento dessa compressão, dessa força axial, e a gente tem a perda dos líquidos, certo? Então, esse líquido, ocorre uma perda de líquido, porém, as moléculas continuam dentro do disco. Se elas continuam, a gente tem um aumento da pressão osmótica. E essa pressão osmótica, ela é importante justamente para reestabelecer depois a questão da hidratação desse disco. Então, faz falta deitar? Faz falta deitar. Se você não deita, é difícil, às vezes, você recuperar essa questão. Diminuir essa pressão sobre o seu disco é importante. Então, a questão do sono, a questão da reabilitação, a questão do descanso, isso também é importante. Super, nesse caso, para realmente repor propriamente a água do disco, principalmente. Então, aqui, basicamente, só 1 a 2 milímetros externos do ânus são inervados, tanto inervado como irrigado. Tá? E porque, como eu citei lá no início, ele é a principal estrutura vascular do corpo. E essa figura aqui também vai exemplificar bem toda a questão de nutrição e a questão da difusão que ocorre na molécula da placa terminal. Inclusive, aqui são os vasos terminais, chegando aqui na cartilagem do endoplate, que seria a parte do endoplate, da cartilagem final, dessa junção aqui, onde realmente a gente tem o término da nutrição. E a partir desse ponto do endoplate da vértebra é onde a gente começa a ter propriamente as forças de difusão, as forças homóticas que agem para ter essa difusão dos nutrientes. E o que significa esse gráfico aqui? Ó? Esse gráfico significa que a distância, certo? Do ponto mais, digamos aqui, mais proximal, aqui mais distal, do disco até o centro dele. Então, essa linha aqui, a gente tem o quê? O ácido lático, que está representado aqui no centro dele, que corresponderia aqui, ó, exatamente no meio dele, é onde nós temos o quê? A maior quantidade de ácido lático. Justamente porque o que está nas outras linhas, o oxigênio e a glicose, são as menores partes. E depois, por que vai aumentando, então, novamente? Porque depois do centro, vem descendo aqui, vem aumentando a distância, só que logo aqui embaixo já tem quem de novo? Já tem o endplate. Então, na verdade, daqui para cima, também ocorre a nutrição. Então, por isso que a gente tem no centro, propriamente, a pior concentração de oxigênio e a maior concentração de ácido lático, justamente por ter esse desequilíbrio aqui que ocorre durante a difusão. E aqui estão exemplificadas coisas que realmente vão alterar, que depois, mais para frente, também eu vou citar na aula, que são, por exemplo, então, se ocorre o quê? Uma obstrução desses vasos terminais, se ocorre uma alteração dessa cartilagem do endoplate, o que acontece? A gente não tem mais difusão no disco. Então, daí para depois, o disco começa a ocorrer a degeneração propriamente, e a gente vai ver que isso, inclusive, faz parte do nosso envelhecimento normal. Então, a matriz da extracelular ela depende justamente dessa homeostase, desse equilíbrio entre forças osmóticas, entre síntese também e degradação das propriedades e dos componentes desse material extracelular, que, como eu citei, é a questão realmente do que produz e do que é consumido. E aí, agora sim, ó, com o envelhecimento, a gente sabe que todos nós envelhecemos. Então, isso é uma outra coisa que eu explico para o paciente. Doutor, por que eu tenho essa hérnia? Por que eu tenho essa discopatia? Porque a gente envelhece. Então, a gente envelhece a pele, a gente envelhece, inclusive, o sistema musculoesquelético e, juntamente, envelhece a coluna. E, nesse envelhecimento, ocorre o quê? Ocorre que, na placa terminal, ocorrem essas alterações, que principalmente vão levar ao quê? A diminuição do número de proteoglicanos, justamente pelo fato de não ter mais uma nutrição. As células dos condrócitos-likes também vão sofrer com isso, vão ter uma diminuição na nutrição, vão diminuir o número de condrócitos-likes, vai diminuir a produção de colágeno, e aí vai levar o quê? Vai levar também uma substituição do tipo 2 pelo tipo 1, e vai alterando a matriz desse colágeno, diminuindo a resistência desse disco. E também, com o envelhecimento, a gente vai ter a própria degeneração. Isso é uma definição do Rothman. O Rothman é uma literatura que a gente usa na cirurgia de coluna, que é, em teoria, a nossa Bíblia. Mas, por definição, o envelhecimento é diferente um pouco da degeneração, porque, basicamente, a degeneração já é um dano progressivo. Então, ele caracteriza a parte de degeneração como danosa, diferente, propriamente, do envelhecimento, do que ele chama de envelhecimento fisiológico do disco.
Então, aqui a gente tem um dano propriamente do disco progressivo. Então, a partir de um dano, a gente gera outras lesões. Então, isso é a diferença do envelhecimento, que nem sempre um paciente que envelhece o disco vai ter a hérnia ou vai ter uma discopatia bem estabelecida. Muitas vezes a gente consegue evoluir de fase sem ter alterações clínicas, por exemplo. Então, nas alterações de macromoléculas, o que ocorre? Ocorre que, então, todas as mudanças elas se iniciam pelo núcleo, justamente pelo fato daquelas alterações bioquímicas, diminuição da nutrição. Vai ocorrer o quê? A degradação daqueles aggregates que fazem a parte de hidrofilia, que mantém a hidratação desse disco, levando uma diminuição e a difusão e a absorção da água, que vai fazer o quê? Com que esse disco comece a ter perda de altura. Então, esse disco, basicamente, ele mantém sua altura às custas de água e das demais moléculas de colágeno, mas com essa perda da altura, ocorre também o quê? Um desequilíbrio da distribuição de cargas. E aonde eu citei também que, além da questão do fato de ter a perda d'água, ocorre um desequilíbrio para o aumento dessas metaloproteinases, que são as moléculas que vão agir em cima daqueles condrócitos e daqueles fibroblastos-likes, que vão, inclusive, diminuir as suas funções. Então, aqui, propriamente, a gente está vendo o aspecto cadavérico aqui de uma questão evolutiva do processo degenerativo do disco. Tá? Então, a gente consegue ver bem aqui a definição. Aqui eu tenho uma imagem melhor ainda, que a gente caracteriza como fases degenerativas. Propriamente aqui, aquela imagem ilustrativa que eu mostrei lá no início, que é um núcleo saudável, que a gente tem aqui um núcleo pulposo bem delimitado, a gente tem aqui um ânulo fibroso também bem definido, a placa do endplate está aqui, ó, bem definida também, a cartilagem terminal está bem definida, e aqui a gente já tem, isso aqui é um disco jovem, tá? Normal. Isso também é um disco normal, só que de um paciente adulto. Porém, a gente já consegue ver o quê? A gente já vê que tem, obviamente, uma ausência de uma definição específica aqui da parte do núcleo com a parte do ânulo fibroso. Então, a gente já começa a ter uma perca. Porém, esse aspecto aqui macroscópico é normal também para um paciente adulto. E isso é um núcleo, basicamente, de um pré-adolescente. Tá? E aqui é onde ocorre também o quê? Um acúmulo já, ocorre aqui, ó, degradação do endplate, a gente começa a ver que tem o quê? As placas terminal começa a ficar irregular, a gente tem uma alteração também da região terminal da vértebra, tá vendo aqui esse aspecto? Isso aí por alteração da circulação, onde começa a ter aquela aterosclerose e diminui a circulação focal. E aqui um disco mais degenerado, um aspecto mais avançado, aqui representativo que nós viríamos, por exemplo, numa ressonância, como os nódulos de Schumol, que a gente tem a invaginação da parte do núcleo, por exemplo, para dentro do corpo vertebral. Está vendo que aqui ó, a endplate foi totalmente destruída e o conteúdo discal começa a migrar. Isso que eles caracterizam para nós na ressonância, por exemplo, com o nódulo de Schumol. E aqui, basicamente, é o último aspecto, é o aspecto mais degenerativo, onde já ocorreu uma anquilose, que é diferente de uma artrodese, pelo fato realmente da evolução ser propriamente pelo nosso organismo. Então, a gente já vê que tem um osteófito marginal aqui fazendo uma anquilose, tanto posterior como anterior. E aqui, nesse aspecto aqui, está toda a descrição dessa questão evolutiva macroscopicamente. Então, as alterações estruturais principais são a diminuição da hidratação, ocorre a perda, o achatamento desse disco com a diminuição da sua altura, os discos vão ficando menos definidos e ocorre muitas vezes, antes daquele quadro mais grave, a questão das fissuras e da rigidez. Aí sim vai levar a alterações da questão de carga, né, porque o disco ele começa a ter uma distribuição de carga anômala, porque naquela primeira figura eu até representei bem o aspecto, depois que ele recebe a carga na parte central, ele distribui de forma homogênea pelo ânulo fibroso. E aí realmente vai levar esses abaulamentos discais por essa má distribuição de carga justamente pela questão da rigidez propriamente. E aí com a diminuição do espaço discal, a gente vai começar a ter o quê? Instabilidades da parte facetária, né? Porque na verdade a gente começa a ter uma diminuição desse espaço, a gente começa a ter uma sobra do ligamento da cápsula articular, começa a ter algumas alterações que eu vou explicar mais para frente, como hipertrofia do ligamento amarelo, justamente para tentar restabelecer o equilíbrio dessa coluna que está em fase degenerativa. Isso aqui também é uma coisa que ficou bem definida já, que durante as alterações estruturais do envelhecimento ocorre, então, tanto uma angiogênese como uma questão de crescimento neural nesse corpo vertebral. E isso aqui é fundamental para a gente entender o porquê que dói tanto. Ele não é avascular, ele também não tem nervo, então por que dói tanto quando a gente tem uma discopatia? Justamente por esse fato aqui, ó, essa angiogênese e esse crescimento neural,
é o que acaba acontecendo nesses discos que estão degenerados. Por quê? Porque dentro do núcleo, a gente tem uma pressão osmótica muito alta. E quando ele começa a ter uma degeneração, a gente começa a permitir que vasos cresçam dentro dele, justamente pelo fato dessa pressão osmótica impedir a dilatação e a nutrição do vaso para dentro. Porém, quando a gente tem essa perda de pressão osmótica pelo processo degenerativo, a gente começa a ter essa neovascularização. E junto com os vasos crescem os nervos. E justamente por isso que tem muita dor na questão da dor da doença da discopatia, por exemplo. E não é só propriamente porque, não, está com osso. Não necessariamente. O paciente muitas vezes tem uma discopatia, de certa forma, claro que tem rupturas agudas também que vão caracterizar lesões agudas, anulares ou independentes se são radiais, mas também tem um aspecto evolutivo da doença que propriamente vai ter essa questão de readaptação do organismo. Então, a neovascularização é algo que realmente já foi bem estabelecido. Aqui que é a questão do crescimento interno das cápsulas, que é facilitado pela pressão osmótica, que é justamente o que eu citei aí, que é o porquê que cresce esse vaso dentro do disco lesionado. Existe uma questão genética também envolvida nessa degeneração. Isso aqui em alguns trabalhos ficou estabelecido, porém, assim, em coluna, a gente tem muitas incertezas, principalmente no que tange a fisiopatologia. A gente tem indicações absolutas, depois que eu vou citar do que realmente é cirúrgico ou não, mas aqui a gente sabe que existe um componente genético, principalmente que está ligado no gene da produção de vitamina D, assim como também os genes que são precursores da metaloproteinases, que também ativam ainda mais essas moléculas da degradação. Isso é o que eles estão em estudo ainda, mas assim, não existe nenhuma revisão que comprove que existe 100% de, não, meu pai teve, eu vou ter. Meu irmão homozigótico teve, eu tenho uma chance. De quantos por cento? De 50% a 70%. Isso caracterizado em estudos com gêmeos homozigóticos. E essa nutrição local do disco aqui, ela foi postulada como a principal causa de degeneração do disco. Porém, existe sim aquela questão ali da parte genética, e também a gente vai ver o quê? Que existem fatores ambientais que são fundamentais para ocorrer uma piora ainda nesse aspecto degenerativo do disco. Então, quais fatores que já foram bem estabelecidos na literatura? Principalmente a questão do peso, a sobrecarga sobre o teu esqueleto axial, sobre uma musculatura que realmente ela não tem um tônus para sustentar todo o teu esqueleto no dia a dia. Aquela questão que ele me perguntar, má postura causa? Não especificamente só uma postura. Geralmente está associado a uma série de fatores. Então, o que acontece? Geralmente, hoje, o paciente tem um pouco de sobrepeso, certo? Ele é sedentário, ele tem uma questão de uma postura, muitas vezes ele fuma, às vezes ele trabalha 8, 12 horas sentado, sem nenhum tipo de acomodação específica, e aí é uma série de fatores, somando-se ao quê? Somando-se a questão do envelhecimento, que todos nós aqui temos uma degeneração. Inclusive, é uma coisa que muitos me perguntam, preciso fazer uma ressonância para ver se eu tenho hérnia? A gente já tem alguns estudos que caracterizam que até 30% de uma população totalmente assintomática tem alguma hérnia na sua coluna. E, realmente, esses pacientes nunca tiveram episódio de dor. E podem ter, sim, hérnias. Então, não necessariamente você, para ter uma hérnia, tem que ter dor, e não necessariamente você vai ter uma hérnia e não vai ter dor também. Então, são aspectos distintos. Além da questão do fator ambiental, como o tabagismo, obesidade e a questão do peso, existe também o diabetes. O diabetes é outra patologia que já foi bem caracterizada e associada à questão da discopatia, à questão de Herner. Por que tratou-se disso? Pelo fato da arteriosclerose da placa terminal, porque ocorre realmente no paciente diabético, assim como o aumento do índice de uma doença cardiovascular, ocorre também lá na placa terminal uma aterosclerose, diminuindo também a nutrição desse disco. Então, o diabetes também já foi comprovado como fator objetivo mesmo do desenvolvimento de quadro de hérnias. E, além disso, hoje, alguns estudos, isso aqui é uma revisão de 2017, que foi feita a Propionobacteria acnes, que realmente, hoje, alguns estudos, inclusive, mostram que tem, sim, associação com a bactéria, principalmente em pacientes jovens. Então, pacientes que têm o paciente tem 23 anos, chega no consultório com um quadro de discopatia associado a uma hérnia aguda. Nunca levantou um peso, não teve uma lesão traumática, muitas vezes até o paciente pratica algum exercício, só que isso aqui também tem viés na literatura. Isso aqui eu peguei sobre uma revisão bibliográfica. Tá? Isso aqui é um artigo que teve realmente um N bem significativo, porém, o que acontece? A gente chegou na conclusão
que não existe uma conclusão. Não dá para falar que realmente a bactéria está 100% envolvida na fisiopatologia da doença discal, mas também já consegue se caracterizar que muitos pacientes que tenham hérnia têm um aspecto dessa bactéria no seu desenvolvimento da fisiopatologia. E essa aqui foi isso aqui é o que é a história natural, que Kirkcaldy, Willis e Hill já citaram ao longo do tempo, só que, na verdade, eles falaram isso de uma forma macroscópica, sem saber tudo o que envolvia nessa parte microscópica de agricans e essas outras moléculas do nível, né, microscópico. Então, na verdade, eles citaram que são por fases a nossa degeneração da coluna. E, basicamente, são essas 3 fases aqui, que é a disfunção, a instabilidade e a estabilização. O que seria, então, cada fase dessa? A fase inicial é a fase da disfunção, é a fase que todos nós, em teoria, vamos passar, infelizmente, que é onde ocorre o quê? Entre os 15 e 45 anos, às vezes lacerações, tá? E uma sinovite das facetas, que é onde começa a ter aquela perda da desidratação, o início de uma desidratação do disco, e isso já vai levar a alguns fatores. Essas fases aqui não são para caracterizar dor, e muitas delas também se sobrepõem. Tá? Elas não são fases, não, eu tive a fase dos 15 a 45, agora é a minha próxima fase. Não, elas se interpõem, uma está contida na outra, por exemplo. E aí a fase de instabilidade, propriamente, o que é? Quando você tem aquela questão da perda da altura do disco, ocorre que os seus ligamentos facetários, eles ocorrem uma frouxidão. Essa frouxidão no ligamento facetário vai levar ao quê? A uma subluxação, muitas vezes a uma erosão cartilaginosa, justamente pelo aumento focal da mobilidade ali da região das zonas das facetas. E por último, depois, então, o que acontece? E é exatamente também aqui que a gente vai ver depois, que é nessa fase de instabilidade, por exemplo, perdeu a altura do disco, o segmento começa a ficar mais móvel, por uma instabilidade das cápsulas posteriores. Aí começa a ter uma hipertrofia do ligamento amarelo, mas é justamente nessa fase aqui onde ocorrem os principais quadros de hérnia. Então, é onde tem uma instabilidade segmentar maior. Então, é por isso que a gente caracteriza bem que a hérnia, principalmente não são entre os pacientes de 35 a 45 anos. E muitas vezes falam, não, isso aqui é doença de velho. Na verdade, não, a hérnia de disco aguda é doença de um paciente novo. Então, pelo fato realmente de ter essa questão da instabilidade e ser nesse período aqui. E, por último, a gente tem a fase da estabilização, que é onde, propriamente, o corpo abre mão do quê? De processos degenerativos, justamente para objetivar a reestabilização dessa questão da mobilidade, diminuir a mobilidade, então, do nível segmentar, e, propriamente, ele faz isso às custas do quê? Às custas de crescimento ósseo, que são onde a gente tem aquelas osteofitose grande, o paciente tem os famosos bicos de papagaio, que seria a fase terminal aí desse aspecto degenerativo da nossa coluna. E aqui embaixo, só então, a gente falou a questão da herniação, então, está principalmente contida na primeira e na segunda fase. Não necessariamente essas fases, elas são, por exemplo, aqui está bem exemplificado, primeira fase, segunda fase e a terceira fase. Mas essas fases, elas realmente, elas não estão especificamente, às vezes, só num disco. Um disco pode estar numa fase, outro disco em outra fase, entendeu? Então, isso realmente, nessas fases, elas se entrelaçam. Não é um aspecto, assim, a linearidade delas, pela questão do tempo evolutivo, não é algo que seja absoluto. E os níveis onde tem maior acometimento são justamente os que têm maior mobilidade. E pelo fato realmente de ter ligamentos que inserem, por exemplo, a quinta vértebra a bacia, aumenta o fulcro em cima da mobilidade do nível 4, 5, é onde realmente a gente tem a maior incidência, por exemplo, da região lombar, assim como C6 e C7 na região cervical, que é o segundo foco de herniações também na coluna. E por último, a gente sabe que é a região torácica, com menos de 1% das hérnias. Essa classificação de Pifman, ela na verdade é uma descrição para a questão da imagem de ressonância. Então, aqui é a classificação toda descritiva, isso aqui é do artigo também original dele, e isso aqui é a classificação descritiva. Lembram daquela imagem macroscópica? Basicamente, é isso que está representado aqui nas imagens de ressonância, que isso, muitas vezes, o laudo da ressonância vai vir, Pifman 1, Pifman 2, é exatamente isso aqui, que é aquela imagem que a gente mostrou, evolutiva da questão degenerativa. Então, lembrem daquela imagem, é isso aqui que acontece. No tipo A, a gente tem uma boa definição, todo aqui o núcleo, por exemplo, está bem definido do anel fibroso, a gente não tem nenhuma irregularidade de placa. Aqui a gente já percebe que realmente já tem
uma diminuição daquele hipersinal aqui da onde tem o corte, que isso aqui é ponderado em T2, a gente já tem uma diminuição aqui do sinal, ó, justamente por ter uma diminuição do líquido, e aqui a gente vai tendo um maior borramento, aqui já caracterizando, ó, aqui já tem ó, o acometimento do endplate, e aqui a gente também já tem uma diminuição de espaço, que propriamente já tem até uma protrusão aqui incluída. E aqui a gente vê que toda a placa terminal está bem irregular e já está avançando mais ainda. Então, basicamente, aqui está representado nessa classificação, que é uma classificação de ressonância, está representando aquelas imagens macroscópicas que a gente apresentou na sequência. Esse é um artigo também de revisão, esse é de 2014. Isso aqui foi o que ficou definido, então, propriamente o que é uma hérnia. Então, apesar de a gente falar tudo isso dessa parte microscópica, eu também não sou a melhor pessoa para falar de microscopia, né? Eu até nem sei falar, mas na verdade eu sei operar, fazer cirurgia realmente é o que a gente acaba desenvolvendo, nós somos cirurgiões. Então por isso que a gente está aqui, para ter essa troca depois de feeling. Inclusive eu vou fazer perguntas, eu quero que vocês façam também, que nas últimas reuniões estão sendo muito, a gente só fala, vocês só escutam. Tá muito, um lado está de um lado, outro lado está do outro lado. Não é esse o intuito. O intuito realmente é a troca de conhecimento. Então, vamos lá. Então, propriamente, o que seria a definição de hérnia? Então, a definição de hérnia, isso aqui é a tradução, tá? E realmente, tradução, às vezes, a gente, obviamente, sai do inglês, a gente bota no português, o literal, assim, não fica tão bem feito, mas, na verdade, a gente tem que pensar que é algo localizado ou focal atrás, realmente, da linha do disco subsequentes. Então, na verdade, isso aqui é um consenso tanto da Sociedade Americana da parte de neurocirurgia, de coluna, e também da parte radiológica. É isso que ficou de consenso. Então, isso aqui é o que vai sair de definição nos nossos laudos hoje, no nosso cotidiano de imagens de ressonância. Então, para a gente definir o que seria o quê? Então, por exemplo, um disco normal, propriamente. O disco normal, então, é isso aqui. Ele tem uma face côncava na região posterior, tem toda essa simetria, certo? Aqui as fibras do ângulo, aqui o núcleo propriamente representado, e não tem nenhuma protrusão, não tem nenhuma extrusão, ou não tem nenhum abaulamento na região posterior. Então, aqui, ó, o segmento entre um espaço e outro, não tem nada para posterior, nem focal, que realmente isso aqui seria a caracterização do aspecto normal. E isso aqui é onde a gente vai entrar agora nas definições. Então, prestem atenção, por exemplo, nessa imagem côncava aqui, certo? Isso aqui e aqui o disco como uma forma homogênea. Agora a próxima imagem. A gente já tem uma perca, aqui a concavidade, a gente já tem a perca daquela concavidade posterior, certo? E isso aqui a gente chama de abaulamento. Isso é um abaulamento discal. A gente tem a perca da concavidade, porém não é um aspecto focal. Então, isso é a diferença depois do que a gente vai falar propriamente da definição da hérnia. Então, isso é um abaulamento discal. Isso é um aspecto também da questão degenerativa, que justamente ocorre pelaquela questão de perda de líquido e a questão da distribuição das cargas mecânicas, e é onde vai ocorrer esse abaulamento. Esse aqui a gente chama de concêntrico. Tudo isso é definição, mas é só para vocês entenderem, porque o paciente sempre pergunta: o que é isso aqui, doutor? O que é esse abaulamento discal? Isso aqui é uma hérnia? Isso aqui não é uma hérnia? Então, isso aqui é um abaulamento. Isso, por definição, não é hérnia. Tá? Isso aqui também não é. Isso aqui é um abaulamento concêntrico, isso aqui é um excêntrico. Por que concêntrico? Porque ele está vendo que ele sai do círculo e, por exemplo, ele é simétrico em todo o contorno da vértebra. Esse já não, esse já tem uma assimetria no contorno da vértebra. A vértebra está ali no pontilhado e aqui a gente tem uma assimetria. Isso é um abaulamento concêntrico, isso é um abaulamento excêntrico. Basicamente, são definições também. Então, agora, propriamente, o que nós temos aqui? Nós temos as definições de hérnia, e isso sim, realmente, atrás da interlinha de dois corpos consecutivos, nós temos o quê? Algo focal aqui para trás. Opa, tem algo focal aqui também para trás. Qual a diferença disso para isso? Isso aqui, a gente está tendo ainda a continuidade do ânulo fibroso, certo? Tem algumas fibras dele aqui contendo o núcleo. Só que não é só essa a única diferença. O que acontece? Acontece que isso aqui, ó, a base, está vendo essa base aqui? Essa base é mais larga do que o que vem para trás. Então, propriamente, isso aqui a gente chama de hérnia, agora sim é uma hérnia, e é uma hérnia o que a gente chama? Protrusa. Por quê? Justamente por a base, dessa base que vem para o posterior, ser mais larga do que o aspecto que vem aqui para essa região do canal ou do forame. Então, protrusões são esse aspecto aqui.
Então, e o que é isso aqui? Isso é uma extrusão. Então, a gente tem os dois aspectos de hérnia. Hérnia protrusa, hérnia extrusa. E ainda tem uma variação da extrusa, que é uma extrusa que pode ocorrer com o sequestro. Também é simples de entender. Então, isso aqui, na verdade, é uma extrusão. A extrusão ocorre a partir do quê? A partir do momento que a gente tem uma base estreita, está vendo a base dela aqui? É estreitinha. E para dentro do canal, olha só como é comprida. Esse comprimento daqui, aqui, muito maior do que a base. Então, isso é uma extrusão. E não quer dizer também que não tenha anéis aqui do ânulo, tá? Muitas vezes, inclusive, tem anel. O que realmente caracteriza, por definição, é principalmente a questão anatômica da base. O diâmetro da base diferente do diâmetro do que vem para dentro do canal. Então, essas aqui são definições. E o que seria um sequestro, por exemplo? Vérnia extrusa em 5.1, por exemplo, com extrusão migrada caudal. Então, basicamente, a gente tem uma perca de continuidade do material discal. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui está a extrusão. A extrusão veio aqui, né? Ainda tem continuidade com o material discal. Se ocorre uma descontinuidade aqui, se esse fragmento cai aqui no espaço peridural, é onde ocorre o que a gente chama de sequestro. É onde ele perde essa continuidade com o núcleo, né? No caso, com a parte discal. Então, isso seria basicamente a questão do sequestro. E a questão de estar migrado caudal, migrado cranial, é somente realmente o aspecto mais proximal. Ela migrou para onde? Para cima. Cranial. Migrou para onde? Para baixo. Caudal. Isso é a definição, isso é o que a gente encontra no laudo, só para dar uma interpretada realmente nos nossos laudos hoje e saber do que a gente está tratando. Então, isso sim é definição de hérnia. Hérnias protrusas, hérnias extrusas, diferente dos abaulamentos, que é o que a gente citou antes ali. E aí sim tem a questão da extrusão com ou não sequestro e tem também migrado ou não. E também tem um outro aspecto que vocês vão ler, que é o seguinte. Então, tem uma hérnia protrusa ou extrusa, né, no 4.5, que está centro-lateral esquerda. Então, isso aqui é o que define a questão de estar central, a questão de estar lateral, a questão de estar foraminal ou extraforaminal. Então, isso aqui é um corte anatômico do aspecto coronal, né? Dá para identificar? Isso aqui é o corpo, visto de frente. Aqui a gente tem a secção, né? Foi tirado os elementos posteriores da vértebra, que estão aqui, para a gente poder entender aonde cada fragmento pode ficar extruído ou protruído. Então, aqui, essa zona, e quem ele faz esse limite? O saco medular, o saco dural. Então, essa zona aqui central é o que vai definir se ela é central, se ela está justamente atrás do saco dural, ela é central. Se ela está na lateral até a região do pedículo, ela é paracentral. Tá? E se ela está embaixo do pedículo, que já é zona foraminal, aqui, ó, foraminal zone, é nessa região abaixo do pedículo. E se ela passa do pedículo, se ela sai dessa região do forame, ela é extraforaminal. Então, isso também é uma questão de definição. Então, vai lá. Então, caracterizando uma hérnia, por exemplo, hérnia foraminal extrusa no segmento de 4.1. E aí, a partir disso, a gente vai ter, obviamente, que a gente vai ter o exame clínico do paciente, mas a gente caracterizando bem a imagem, que a gente vai ter a correlação clínica. Porque justamente é pelo fato de a gente não ter só um acometimento de um nível, que a gente tem que caracterizar bem se aquela dor que o paciente sente está vindo daquele nível. Se realmente é daquela hérnia, se realmente não é uma dor irradiada ou uma compressão de algum outro foco, por exemplo, periférico. Então, a gente tem que ter essa associação clínica. Isso é importante, saber interpretar, não só a questão de laudo, mas principalmente a questão das imagens. Porque o laudo, realmente, ele acaba sendo um complemento. Sempre que você for pegar as imagens, é até bom para a gente treinar. Você pega, lê as imagens, veja as imagens, depois, propriamente, você lê o laudo. Então, isso acaba sendo também um treinamento assim, para o nosso dia a dia. E, a partir disso, aí sim, definir se realmente tem associação clínica radiológica, que a gente chama. Porque, muitas vezes, o paciente tem hérnia em discos que não são correlacionados com a clínica. Então, você vai fazer o quê? A pior coisa é você operar um paciente e ter mau resultado. E quando ocorre isso, quando você tem a pior indicação, quando você não sabe indicar a sua cirurgia. É isso o que ocorre muitas vezes. E aí o paciente realmente acaba não se beneficiando no procedimento, que realmente às vezes é meio agressivo, às vezes tem complicações. Então, vamos lá. E a apresentação clínica desse quadro, então, ocorreu a discopatia, pode ocorrer uma hérnia, a partir disso, a gente tem quais tipos de apresentação clínica? Isso é muito variável. A gente pode ter uma hérnia, então, sem compressão radicular, fazendo o quê? Pela questão da discopatia só levando ao paciente a ter uma dor axial, mas, propriamente, se ele tiver uma compressão da região das raízes, propriamente, esse paciente vai evoluir com um quadro de radiculopatia, e se ele tiver uma compressão alta, nível cervical ou nível torácico, ele realmente vai ter um quadro de mielopatia.
Então, isso, a questão de ter a hérnia, não necessariamente o paciente vai ter dor. Hérnia é igual a dor? Não. Hérnia pode ser sem dor, assintomática, como a gente comentou, 30% até dos pacientes totalmente assintomáticos, em estudos provam que realmente tem hérnia, mas ela pode ser uma doença de mielopatia. O que é uma mielopatia, por exemplo? São alterações neurológicas em nível medular. Aí ocorrem liberações extrapiramidais, por exemplo, o paciente começa a ter clonos, começa a ter perda de motricidade fina. Isso, inclusive, eu vou falar depois na classificação que a gente usa para Nuric ou JOA, que a gente chama. Mas, então, o paciente pode ter uma hérnia gigante, um tamanho não importa. Comprimindo a medula, ele não vai ter dor. Ele vai ter uma mielopatia. Doutor, eu não estou com equilíbrio. Eu caminho, estou cambaleando, estou caindo. Ah, estou caindo? Estou caindo. E é assim, muitas vezes. Doutor, eu vou escrever, eu tenho um tremor fino na mão. É Parkinson. Peguei esses dias, essa semana fiz um diagnóstico de Parkinson. Encaminharam achando que era uma mielopatia, era Parkinson. Pode ser Parkinson, pode ser Parkinson. Mas também pode ser mielopatia. E o paciente tinha o quê? Não tinha dor. Então, uma das infelicidades da mielopatia é o seguinte, muitas vezes o paciente não tem dor, ele apresenta todo o aspecto evolutivo, e muitas vezes o que acontece? Depois de ter a mielopatia instalada, a gente não consegue reverter os sinais e sintomas dele. Então, a gente faz a descompressão e, mesmo assim, o paciente fica com aquela sequela, porque a medula não recupera. O neurônio é uma célula que não recupera. Então, depois que morreu o neurônio, muitas vezes o paciente continua com aqueles sintomas, mas a gente evita uma progressão. Então, aqui, o que está bem estabelecido também, que entrou em várias discussões de congresso e artigos também, foi a questão da dor. Uma dor agora ela ficou bem caracterizada também. Por que a gente tem tanta dor quando tem uma compressão radicular? É propriamente só pelo fato de ter uma compressão mecânica? Não, isso já foi bem estabelecido e hoje a gente tem dois componentes. Nós temos o componente químico e o componente mecânico. A parte mecânica realmente ocorre pela compressão direta do fragmento extruso ou protruso, assim como se tiver uma associação de uma estenose por um aumento de hipertrofia de faceta ou hipertrofia de ligamento amarelo. Mas não é só a questão da parte mecânica que causa essa dor. A gente também tem um aspecto químico, e esse aspecto químico ele ficou bem caracterizado. Ele ficou caracterizado principalmente em cima do que a gente chama da parte do TNF-alfa, que é o principal mediador desse processo inflamatório. Isso aqui já foi bem estabelecido. Inclusive, existem estudos que foram feitos em cima dos interferons para realmente trabalhar em cima da questão da dor. Mas, obviamente, a gente dá um medicamento igual ao interferon para o paciente que tem uma dor ciática, é muito mais agressivo do que a gente tratar ele com anti-inflamatório e reabilitação fisioterápica. Mas isso só foi um dos motivos para comprovar que, realmente, dentro da fisiopatologia do quadro de dor, a gente tem também um aspecto químico que é muito importante, porque o nosso corpo ele realmente não reconhece o núcleo pulposo como sendo uma propriedade autógena, ele realmente conhece como se fosse um antígeno, e isso realmente gera um processo inflamatório no local, que é onde o paciente responde muito bem aos anti-inflamatórios, inclusive a questão analgésica, mas a questão do anti-inflamatório é fundamental na recuperação, justamente pelo fato de ter um mediador inflamatório causando muita dor no local. E aí, o que acontece com esse TNF-alfa? Ocorrem as alterações de permeabilidade vascular, levando inclusive a lesões mielínicas, tá? que são nessas alterações depois, quando ocorre uma lesão completa, a gente tem uma indução da degeneração valeriana. Isso aqui, por definição, isso aqui é lesão neurológica propriamente. E isso também ocorre o quê? Produção de impulsos ectópicos, que é onde ocorre, digamos, uma desestabilização da estrutura neural, e aí começa a ter estímulo de dor. É onde, por exemplo, aquele paciente que já teve um quadro de desmielinização, já teve um quadro de lesão neurológica, ele continua com dor. É onde a gente consegue tratar bem, eu acho que foi o foco também da aula de vocês aquele dia, a questão da neuromodulação, trabalhar sobre os mediadores de dor crônica, justamente para ter bons resultados depois que chegou ao nível de ter uma lesão mielínica, por exemplo. Que isso aqui muitas vezes é irreversível, o paciente acaba ficando com dor. Então, aqui, na verdade, está representando a cascata inflamatória. A gente tem um acúmulo do TNF-alfa na localidade. Com esse TNF-alfa na região, a gente tem um aumento da permeabilidade capilar e a gente tem um extravasamento de outras células que são da parte inflamatória. E, juntamente com elas, a gente também ocorre a parte de agregação e faz trombos nesses vasos. Esses trombos geram o quê? Um aumento ainda maior da isquemia. Então, pensa, esse meu nervo já está comprimido mecanicamente. Além de estar comprimido mecanicamente, ele também vai ter o quê? Toda uma disfunção da parte nutricional. Vai ter uma obstrução do vaso, vai ter um edema ainda maior, vai piorar ainda mais a nutrição desse nervo.
Então, é onde a gente tem um sofrimento do nervo e, muitas vezes, quantificando pela questão do exame clínico, é onde a gente tem que saber o que vai ser melhor para esse paciente. Se vai realmente precisar de uma descompressão, se a gente vai conseguir alterar toda essa cascata aqui só com o medicamento. Então, isso é fundamental também na fisiopatologia. E aí, propriamente, a gente sabe que tem, então, o aspecto da dor, e essa dor ela pode se caracterizar como? Né? A gente, em membro superior, isso aqui é a definição, a gente tem um acometimento dos dermátomos específicos, assim como dos miótomos, que fazem a parte tanto sensitiva como a parte motora, e assim como a presença ou não dos reflexos, para caracterizar o nosso exame físico e ver qual realmente é o nível de acometimento dessa nossa hérnia. Então, aqui só botei exemplificando, por exemplo, aqui são os níveis neurológicos, né? E aqui são os testes motores específicos para cada nível neurológico. Então, de certa forma, a abdução aqui fazendo a parte motora do deltoide, trabalha em cima do bíceps também, e o reflexo seria o bicipital, e a parte sensitiva seria em torno de C5 na região do deltoide. O que é importante saber é que essas raízes, elas são mistas, né? Muitas delas são sensitivas e motoras, e elas também se sobrepõem. Então, a gente não tem só no bíceps a raiz de C5, assim como não tem só de C6. Mas, se a gente tem uma falha de C5, muitas vezes a gente já tem uma simetria leve do miótomo, a gente já tem uma simetria leve de força. Mas vocês vão ver que, por exemplo, olha só, aqui embaixo, por exemplo, que já é o nível neurológico de C6, justamente porque ele testa o bíceps de novo, porque não são raízes únicas de cada miótomo, elas se entrelaçam lá em cima do plexo, então por isso que realmente a gente tem essa associação de mais de uma raiz fazendo mais de uma função, principalmente motor, e muitas vezes sensitiva, inclusive. E aqui, na verdade, então, o nível neurológico C6, a gente caracteriza novamente o bíceps, e um outro diferencial é o extensor radial do carpo, que está aqui representado por essa extensão aqui, e o reflexo, que é o reflexo braquial, do reflexo estiloide. E aqui a sensibilidade seria o nível de C6, ó, toda essa região aqui. C5 seria a região proximal do deltoide, a região de C6 seria a parte de alteração de sensitiva da parte do primeiro e do segundo dedo da mão. Então, isso realmente caracterizaria. E os demais, então, níveis sensitivos, a parte de C7, a extensão do tríceps, a flexão, o reflexo seria o tricipital, e aqui seria o terceiro dedo, a parte do dermátomo sensitivo de C7. Aqui é interessante, né? Só para, às vezes, ó, aqui a gente está em nível neurológico de C8, porque nós, na cervical, nós temos 8 raízes, né? Que a gente só vai até C7, a passa T1, mas no nível neurológico é C8, porque a primeira raiz na região cervical, ela sai suboccipital, né? Em cima, sobre a primeira vértebra. Então, por isso que a gente conta, vai ter 8 raízes e, na verdade, só 7 vértebras, diferente da região lombar, né? Então, aqui a gente caracteriza o que? O nível neurológico de C8? A gente caracteriza, então, principalmente, esses flexores digitais, porque eu caracterizo melhor ainda a musculatura intrínseca como sendo T1, tá? Que daí seria esse próximo slide aqui. E aqui em C8, propriamente, a gente tem a sensibilidade do que faltou da mão, certo? Que seria aqui essa região representativa do dermátomo. E o reflexo aqui de T1, que não há, mas a gente tem a sensibilidade que a gente caracteriza principalmente no ponto-chave, que a gente chama que é o epicôndilo medial, que seria aqui o aspecto sensitivo de T1, certo? E na região lombar também, que aqui seria os principais componentes, então, do quê? Do ciático, né? 4, 5 e 1, que seriam as principais as raízes que compõem a questão do ciático, e dentre elas, o que a gente tem? O L4, que faz o quê? Faz a dorsiflexão do pé, né? E também faz a flexão, trabalha sobre a pronação, inclusive, mas o tibial anterior também é mais fácil ver no teu exame físico se ele tem flexão dorsal do pé, tá? E aí o reflexo do patelar, que seria o nível neurológico de L4, e assim como a gente chama de ponto-chave, a gente sabe que os dermátomos eles não são só pontos específicos, né? Ele tem aquela distribuição toda bem espalmada, assim, bem distribuída, só que a gente, no exame físico, a gente pode caracterizar como ponto-chave. Os pontos-chave, por exemplo, de L4 seria o malelomedial, assim como de L5 a gente tem o interdígito, principalmente aqui do nível do primeiro com o segundo, que a gente chama o segundo raio, que é o interdígito aqui dessa região do pé. Ou é toda aqui a região de sensibilidade, só que é aquela dor que realmente vem irradiada, muitas vezes, dependendo do nível, vem pela região posterior, às vezes vem para anterior, dependendo realmente o grau de acometimento, o nível de acometimento radicular ali, qual que está presente. E esse aqui, sim, esse aqui é um teste, ó, o extensor longo do hálux, ele é uma raiz única. Então, assim, onde tem maior sensibilidade para ver meu miótomo de acometimento? É no L5, por exemplo. Então, ele é uma raiz isolada. O 5, realmente, ele é uma raiz única. O extensor do hálux, ele é inervado
basicamente pelo L5. Então, você não vai ter aquela, às vezes, não, está mexendo, mas às vezes o dedo do pé não é só pelo tibial anterior, você também tem os extensores do dedo. Isso pode confundir o teu exame físico. Então, tem que ter um critério assim bem para a gente não ter esses erros, inclusive. E aqui depois a gente sobrou quem? O S1. O S1, basicamente, ele pode fazer a inversão, mas também o mais comum é o tríceps sural, que a gente testa, que é a partir da flexão plantar daí do pé. E junto a ele a gente tem o reflexo do aquileu, né, que a gente testa, e a sensibilidade a gente caracteriza como ponto-chave o S1, que seria o malelo lateral. Tá? E então, aqui que eu estava conversando sobre a questão da mielopatia. Então, e quando se apresenta como uma mielopatia? Uma compressão pode se caracterizar como mielopatia. Isso aqui é a escala de Nurk. Isso aqui a gente classifica entre os cirurgiões para definir se ele já tem ou não um aspecto indicativo cirúrgico por esse grau de acometimento medular. Então, isso aqui envolve só o acometimento de marcha. Então, é uma escala pouco sensível. Então, é algo que realmente a gente hoje já não leva tanto em consideração, mas foi uma das primeiras escalas referentes para definir o que seria graus de mielopatia e definir ou não conduta cirúrgica. Então, para vocês verem que o paciente pode ter uma compressão cervical por uma hérnia pequena ou grande, dependendo às vezes o paciente já tem um canal estreito congênito, então pode ser uma hérnia pequena, e não apresentar dor. Ele apresentar uma mielopatia e desenvolver o quê? Alteração de marcha. Tanto é que é pouco sensível, que muitas vezes o paciente já tem outros sintomas e não foi detectado ainda a mielopatia. Então, realmente, tem que ter um cuidado, inclusive, sobre isso. Essa é a escala mais atualizada, a escala de Joa, que é feita pela sociedade japonesa, que a gente utiliza mais, que daí sim vai envolver outros aspectos, tanto sensitivo como motor. Então, realmente, ela vai envolver o aspecto motor de membro superior e inferior, assim como o aspecto sensitivo. E disfunções também de alguns órgãos-alvos, mas isso realmente a gente tem mais no acometimento mais severo, como perca de esfíncter e tudo mais, tanto de bexiga como esfíncter anal. Então, aqui, o tratamento, a gente vai ter duas opções. Tratamento clínico, que é onde a gente consegue resolver 80%, 90% dos nossos quadros de hérnia. Então, a gente trata a hérnia como? Tratamento clínico. O que envolve o tratamento clínico? A gente envolve analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, às vezes antidepressivos tricíclicos, às vezes moduladores de dor, como pregabalina, gabapentina, dependendo do estágio, dependendo qual é o acometimento do paciente. E nosso objetivo, então, é a melhora da dor, melhorar a limitação dessa função desse paciente e prevenir, isso aqui é importante, prevenir deterioração neurológica e prever ou melhorar o déficit neurológico. Por quê? Porque, de uma certa forma, às vezes a gente pega pacientes, por exemplo, que já tem algum grau de acometimento sensitivo. E a gente vê que realmente a parte de motricidade está preservada. Mas esse paciente tem um acometimento de uma hérnia, porém ele pode ter uma piora progressiva desse quadro. Então a gente tem que trazer esse paciente bem justo a gente. Então a gente explica que realmente o aspecto ainda não seria propriamente cirúrgico, porque eu vou falar para vocês quais são propriamente o aspecto das indicações cirúrgicas, absolutas inclusive e relativas. Mas isso é importante, evitar que a gente tenha essa piora neurológica. E aqui, realmente, corroborando com vocês, principalmente a questão de reabilitação, eu sou muito favorável e vejo uns resultados excelentes com a questão de reabilitação. Antigamente, eu já operei com cirurgiões de coluna de 78 anos, cirurgiões de coluna de 80 anos. Antigamente, operava-se disco preto, que a gente chama, que eles chamam disco preto. O que é disco preto? É aquela discopatia inicial. Desidratou, eles operavam. O que eles operavam? Dor axial. Eles operavam dor axial. E se vocês forem encontrar hoje na literatura, existem literaturas que falam, é proscrito, basicamente, a gente operar um paciente por dor axial. Entendeu? Se não tem componente neurológico. Isso aí tem um estudo bem recente agora, um estudo, não sei se alguém chegou a ler, acho que é australiano, inclusive, que eles são totalmente contra a questão da cirurgia por um quadro de dor axial, mas a gente tem que deixar definido que é dor axial, diferente de um quadro de mielopatia ou de um déficit neurológico por uma compressão radicular. Então, são aspectos diferentes. Mas isso aqui também é um artigo de 2018, artigo recente, que chegou a qual conclusão? Que realmente, fazendo o tratamento fisioterápico, a gente consegue reabilitar esse paciente mais precoce, a gente consegue diminuir o uso de opioides nele, a gente consegue melhorar a qualidade de vida dele e restabelecê-lo novamente na função laboral dele, que é onde a gente tem o maior índice de absenteísmo, é a questão de dor lombar. O paciente falta trabalho, ninguém resolve o quadro do paciente, mas é passível de melhora e justamente isso vai envolver principalmente a questão de reabilitação, a longo prazo, né, pensando realmente para ele diminuir as recorrências, inclusive. E outro aspecto muito importante que a gente abre mão hoje, que nós temos em mão, na verdade, são as questões das injeções seletivas.
que a gente faz, ou radiculares, ou de faceta, ou epidural. Na verdade, o aspecto radicular, isoladamente, é onde a gente tem os melhores resultados para esse paciente com uma ciática aguda. Então, assim, o paciente já ficou refratário, tá lá, apresentou-se com um quadro de lombociatalgia aguda, a gente já tentou medicamento, já tentou reabilitação, não evolui bem. Ele não tem déficit neurológico, tá? O paciente ele está sem déficit neurológico. Certo? Ele está com dor ciática. Dor, dor, dor. Meu queixo é dor. Não conseguiu reabilitar, não conseguiu melhorar, não melhora. A gente faz um bloqueio, o paciente sai sem dor imediata. A gente basicamente faz soluções com corticoides, dependendo o nível desse acometimento, se é torácico, se é lombar ou se é cervical, a gente usa ou particulados ou não particulados. A gente usa moléculas de, por exemplo, de triacinolona, até de decadron, no caso, e a gente usa outras moléculas como metilprednisolona associada à ropivacaína. Então, isso é muito efetivo e evita, é um procedimento minimamente invasivo, é feito com uma agulha, sob visão fluoroscópica. Por quê? Para a gente definir o nível, para a gente definir o aspecto, da onde a gente está com... para a gente definir o nível, por exemplo, aqui, a gente acertar o nível onde tem a compressão, e é uma agulha de raquianestesia, por exemplo. Num procedimento barato, a gente consegue fazer o quê? Eu vou lá, faço um bloqueio, tiro a dor dele, faço o quê com ele? Encaminho para vocês. Faço o quê? A reabilitação. Só que agora é passivo de reabilitar justamente porque ele teve uma melhora bem significativa. Então, daí a gente consegue trabalhar novamente a questão de estabelecer a questão de alongar, a questão de começar novamente o fortalecimento, porque muitas vezes esses pacientes não são responsivos somente a tratamento clínico, justamente por aqueles fatores. Então, isso aqui é feito em centro cirúrgico. Centro cirúrgico, isso aqui é feito o quê? Isso aqui está marcando o quê aqui? Esse aqui é um contraste, a gente usa contraste não iônico, porque às vezes inadvertidamente a gente pode fazer esse contraste dentro da propriamente do líquido cefalorraquidiano, e às vezes também a gente tem que estar dentro de algum vaso. Então, o contraste anel iônico, a gente caracteriza bem o nível de acometimento, caracteriza bem se realmente está no aspecto acometido, e aí sim, depois disso, a gente faz a infusão da solução. Em torno de 1 ml e meio a 2 ml, olha como é efetivo. 1 ml e meio a 2 ml de ropivacaína associado a metilprednisolona. O paciente é instantaneamente negativo LASEG. Ele chega lá com teste de estiramento ou teste de LASEG positivo, ele sai do centro cirúrgico sem dor nenhuma. Tá? Então, isso... E eu, no outro dia, eu consigo falar para ele, olha, fica um pouco em repouso, mas semana que vem a gente vai começar a fisioterapia de novo. E aí é onde segue o barco. E muitas vezes vocês vão ver esse nosso encaminhamento. Paciente com hérnia, é submetido a bloqueio, e aí vai. Retorna à fisioterapia. É um procedimento bem útil. Então, propriamente onde a gente entra no tratamento cirúrgico agora. Então, isso aqui, olha só como são restritas as indicações hoje. Isso aqui é de livro, tá? Essa tabela aqui é do livro, do Rothman, como eu falei, é uma questão... Essa aqui é da 7ª edição, a última edição do Rothman. Então, a gente tem o quê? O aspecto, olha aqui, as únicas 3 indicações absolutas de cirurgia. Uma cauda equínea, uma paresia com déficit da parte de motricidade menor que 3, dentro da escala de motricidade de força, e também uma paraparesia ou paraplegia torácica decorrente de uma herniação torácica, que daí o prognóstico é um pouco mais reservado e a gente não pode perder tempo com esse paciente, assim como o nível cervical, dependendo se o aspecto for de mielopatia. E, obviamente, dentro somente esses 3 indicações absolutas, a gente também tem as relativas, que daí é onde entra esse paciente que realmente é refratário ao quadro de tratamento conservador, que não melhora com analgesia, não melhora com anti-inflamatório, não melhora com reabilitação, não melhora com, às vezes, adjuvante, acupuntura, de tração e tudo mais. Esse paciente fica com dor, fica com dor, fica com dor. A gente trata ele como? Tira a compressão mecânica dele, vai ter que tirar. A gente tem que tratar ele cirurgicamente. O outro aspecto é que realmente o déficit, às vezes, não chega a ser um déficit não funcional, mas, por exemplo, ele já tem uma paresia 1 grau 4, né, e tem uma persistência de uma anestesia, uma piora, inclusive, só da sensibilidade, é onde a gente também vai ter que partir para o tratamento cirúrgico. Vai ter que fazer a descompressão. Isso eu estou falando de descompressão. E aí a gente vai entrar nos aspectos do quê? Em estudos que vão comparar. Que tipo de descompressão que é melhor? A gente vai fazer o quê? Vai descomprimir, só tirar a hérnia, vai tirar a hérnia e fazer artrodese, vai fazer uma retirada de hérnia por vídeo. Hoje, o que define isso? Isso é muito variável. Tá? Vai depender muito de paciente para paciente, tem que ser analisado caso por caso.
Então, a gente tem indicação, por exemplo, de um paciente que já tem um componente estenótico, que já tem uma compressão não somente pela hérnia, mas, por exemplo, com facetas, com recesso lateral hipertrofiado, a gente não tem como só melhorar esse paciente tirando a hérnia. Muitas vezes a gente vai ter que fazer retirada óssea, e essa retirada óssea, às vezes, leva um quadro de instabilidade segmentar. E essa instabilidade ligamentar, a gente não pode deixar esse paciente com a coluna solta, a gente tem que fixar, que é onde a gente começa a indicar as artrodeses, inclusive. Tá? Então, não propriamente, o doutor botou parafuso nas minhas costas. Ainda se coloca parafuso. Muitas vezes necessita, inclusive, de vários parafusos. Mas dentro da gama de hérnia, que hoje o tema é hérnia, então, assim, a hérnia, o problema da hérnia é que a hérnia muitas vezes não vem sozinha. Então, a gente tem que ficar atento a isso, inclusive. Então, às vezes, ele tem mais outros níveis com degeneração, às vezes tem outros níveis com estenose, e não propriamente só a questão da patologia da hérnia. Então, viu-se que a longo prazo, ou artrodesando ou não artrodesando, retirando a hérnia, em 2 anos o follow-up deles é praticamente idêntico. Então, assim, se eu botei parafuso no meu paciente, se eu não botei, se eu tirei só a hérnia, a gente conseguiu comparar isso. E isso realmente, a longo prazo, assim, não teve tanta diferença. Então, não repercute na clínica do paciente. Mas, desde que a indicação seja bem feita. E isso vai depender muito. A questão de técnica cirúrgica é uma coisa que eu realmente não me atei muito, assim, tá? Isso aqui, essa é a nossa rotina cirúrgica, a técnica do dia a dia, o que a gente faz no centro cirúrgico, por exemplo, aqui a gente está representando uma corpectomia, a gente faz em quadros que realmente tem uma compressão, principalmente, não somente pela questão da parte do disco, mas também propriamente por osteófitos posteriores da região do corpo, que a gente tem difícil acesso, porque aqui já é uma zona medular, então a gente tem que tirar toda a questão do corpo, isso aqui é uma broca diamantada, que a gente chama, retira toda essa região do corpo e propriamente depois tira o que terminou lá no finalzinho, lá atrás é medula, certo? Então, a gente tem que tirar o restinho de osso e trabalhar em cima daquele osteófito posterior, inclusive, que estava sendo comprimido lá, comprimido a tua medula. E aqui a gente ainda está representando com um enxerto tricortical autólogo, mas hoje a gente também usa muitos dispositivos, tanto de titânio como em pique, que são os cages, né, que a gente acaba fazendo uso na região cervical. Região cervical não é passível só de dissectomia, tá? Porque ela tem uma tendência à cifose. Então, sempre que você for fazer uma hérnia na região cervical, você vai ter que instrumentar. Então, assim, no sentido, se você for fazer uma retirada de um disco via anterior, não tem como deixar sem o seu disco, senão o seu pescoço vai fazer o quê? Uma instabilidade segmentar e vai cair. Você vai ficar com uma cifose, vai começar a ter uma cifose, seu pescoço vai começar a cair. Isso a gente não quer que ocorra, diferente da lombar. A lombar ela tolera, porque na verdade a gente tem um aspecto mecânico bem diferente da lombar da região cervical. A tendência é lordotizar mesmo com a retirada. Ela não muda a lordose retirando um nível só de disco. Então é diferente. A gente consegue fazer uma dissectomia simples sem precisar fazer um quadro de artrodese na região lombar diferente da cervical. Isso aqui é o espectro radiológico, a parte de ressonância nuclear magnética, demonstrando realmente o quadro compressivo aqui, né? Tem um afilamento, isso aqui, ó, é uma compressão significativa. Esse paciente aqui, propriamente, essa é uma imagem de livro, tá? Isso aqui não é caso meu. E aí a gente tem, inclusive, aqui um aspecto dentro do forame também, um aspecto foraminal, e aí optou-se pelo quê? Os 2 níveis de dissectomia, a retirada desse nível e desse nível de hérnia. Isso aqui, basicamente, o que é? É uma placa, tá? Porque aqui no meio a gente usa os dispositivos, que a gente chama intersomático, que são os cages, como eu citei. A gente faz a retirada do disco aqui, coloca o dispositivo aqui também, e a gente coloca a placa para segurar o dispositivo, para evitar o quê? Que ele deslize para anterior, que ele se desloque. Hoje a gente também tem o que a gente chama de cage standalone, que a gente pode fazer até 2 a 3 níveis de cirurgia sem precisar mais dessa placa anterior. Mas, como eu falei, essas questões mais de cirúrgicas, essas técnicas, eu acho que não vem tanto a questão da discussão, e mais propriamente como a gente tem que tratar esse paciente, principalmente. Existem também hoje as opções de artroplastia de disco. Isso aqui tudo, indicação e contraindicação, é bem fácil de ser resumido. O paciente só pode fazer uma artroplastia de região cervical se realmente a única queixa dele for a hérnia e compressão radicular. Se ele tiver dor axial, já é uma contraindicação, por exemplo. Tá? Por quê? Porque a dor não vai ser proveniente só desse disco lesionado, vai ser dor posterior, inclusive, dor facetária. E uma outra coisa, e o que acontece? Limita muito, porque realmente o paciente não tem só uma hérnia. Muitas vezes o paciente já tem outros aspectos degenerados. Então, usar só a artroplastia discal é difícil. E por que veio a artroplastia discal, então? Porque a tendência, o que é? Quando a gente faz uma artrodese em segmentos, por exemplo, aqui, segmentamos 2 níveis de artrodese, ocorre uma sobrecarga aqui, e ocorre o que a gente chama de doença do disco adjacente. Aqui, essa sobrecarga aqui, vai levar ao quê? A uma degeneração mais precoce desse nível,
possibilitando, então, ou necessitando, então, de uma revisão, uma cirurgia de revisão, porque vai levar uma precocidade aqui no desgaste. E a artroplastia, ela veio com o intuito do quê? De assumir o aspecto fisiológico do disco. Só que olha só o que aconteceu. A gente já viu que da melhor prótese que existe hoje para artroplastia discal, a gente já viu que a longo prazo o que é que acontece com ela? Ela para de trabalhar. Ela anquilosa, ela fica sem mobilidade. O disco tem mobilidade. A gente quer que a prótese também tenha. Só que a longo prazo a gente viu que ela acaba fazendo o quê? Parando. Ela para de movimentar. E ocorre o que ocorre nas artrodeses, sobrecarga de segmento adjacente. Então, assim, hoje tem indicação de artroplastia discal ainda, que era uma coisa muito, revolução, vamos botar artroplastia discal em todo mundo, vai resolver, não vai ter mais um monte de problemas. Não, pelo contrário. A gente está vendo hoje, inclusive, que ocorrem revisões justamente por esse fato, de ter níveis adjacentes associados. Assim como, isso aqui é um dispositivo demonstrativo, e isso aqui também é só a questão do artigo, aonde eu realmente retirei essas informações, que é um artigo também, agora que já foi visto, em 2012. Isso não é nada recente, inclusive. Só que, para nós aqui, são informações novas. Mas já é algo que está sendo quase que proscrito. Só fica a gente, na indicação, realmente, alguns quadros bem específicos. Assim como o disco da lombar, a artroplastia de lombar. Então, assim, para ter uma indicação absoluta só de um disco lombar, é difícil. O paciente ele só tem que ter o quê? Uma dor decorrente de um nível e de um disco. Você acha que isso é capaz? Não vai ter uma artrose facetária, não vai ter uma dor miofascial associada, entendeu? Então, realmente, é um outro aspecto que eles tentaram. Hoje tem próteses diversas empresas, mas, infelizmente, ainda a gente não conseguiu ter bons resultados a longo prazo com as próteses. Então, a gente acaba na tradicional dissectomia ou artrodese. E aqui também são aspectos de laminectomia, região lombar, por exemplo, que a gente faz a cirurgia, a gente tem a dissecção do aspecto interlaminar, aqui a gente entra descolando o ligamento amarelo, depois do ligamento amarelo a gente descolado, a gente consegue entrar com os Kerrison, afasta aqui o saco dural, e do saco dural a gente parte para cima dos recessos, para cima dos forames, para fazer a descompressão desses níveis. Geralmente a região lombar a gente faz tudo via posterior, porque a gente tem um bom acesso que a gente consegue manipular tanto as raízes como a questão do saco dural. Diferente da região cervical que a gente quer fugir da medula. A gente não pode ficar literalmente cutucando a medula, o paciente vai ficar tetraplégico. A medula não tolera o toque. Diferente da raiz, a gente consegue afastar a raiz, a gente consegue afastar o saco dural. E isso aqui realmente, por exemplo, isso aqui é uma hernia central, que a gente viu de definição. Tá? Uma hernia extrusa central. Tem migração? No princípio, não, ela é central. Está vendo? Está vindo posterior. Olha o tamanho dessa hernia. Foi uma das maiores que eu já tirei também. Por exemplo, mesmo no meu fellow e tudo mais, que eu participei, que eu fiz a minha formação, dentro dos anos aí tudo, basicamente isso aqui é uma seringa de 10. Quem tem conhecimento do que é uma seringa de 10 ml, era basicamente o tamanho dessa hernia aqui. A doutora Nadiane fez comigo. Aqui tem um dispositivo que a gente chama de DTT, dispositivo de trava dispositivo de trava longitudinal. A gente geralmente não usa para um nível só de artrodese. Porém, esse paciente que ele tinha dois aspectos desfavoráveis à qualidade óssea dele, que era o uso excessivo do álcool e do cigarro. Então, esse paciente ele tinha uma osteoporose bem grave e os parafusos eles acabam tendo uma pega, que a gente chama. Realmente, o parafuso você bota como se estivesse botando numa esponjinha, assim. Ele não dá boa pega e a gente necessita de boa pega por quê? Porque para tirar tudo isso, eu tive que fazer o quê? Tirar bastante osso. Tirando bastante osso, a gente acaba desestabilizando o nível. E aí é onde a gente tem que abrir mão do quê? Dos parafusos para voltar a reestabelecer essa parte da estabilidade do nível, para evitar que esse nível escorregue, certo? Isso aqui fica de bibliografia, tá? Mas assim, a gente usa hoje, o Rotman hoje saiu a 7ª edição, mas isso é livro de cirurgia de coluna, mas dentro de reabilitação, eu vi que na área de vocês tem muita coisa, também tem muita coisa, principalmente ainda controversa, principalmente o uso de TENS, eles falam de questão de frequência. Eu particularmente, eu não sei usar um TENS, eu não sei nem... Eu recomendo, por exemplo, eu encaminho meu paciente, certo? Meu paciente chegou com quadro álgico por uma lombocetalgia, certo? Não tem déficit neurológico, eu trato ele com analgesia e encaminho para reabilitação. Eu boto o diagnóstico e junto com o diagnóstico, eu sempre faço uma cartinha. O diagnóstico, o que o paciente está sentindo e reabilito.
é aonde vocês vão ver que daí esse paciente às vezes tem um encurtamento bem significativo, principalmente em musculatura isquiotibial. Então isso é bem comum nesses pacientes, muitas vezes tem encurtamento importante. A parte de dor miofascial, eles têm contraturas associadas muito intensas, então realmente essas contraturas também doem. E depois, em cima dessa questão de analgesia, acaba evoluindo para a questão de alongamentos e o fortalecimento quando eles tolerarem. Mas é aí que eu queria chegar no ponto, que agora a gente participa, todo mundo. Eu não sei assim se eu fui bem claro, mas é uma aula difícil, até porque ela envolve um conteúdo bem amplo. E realmente eu sou um cirurgião. Eu não sei talvez me expressar tão bem. A cirurgia a gente consegue fazer melhor e resolver. Cirurgião gosta de botar a mão e resolver. Mas agora é importante o que eu estava comentando com o Alessandro, por exemplo, ali, que é um colega da parte da fisioterapia, inclusive. O que acontece? O paciente chega para mim hoje, tá dor e tal, vamos lá, dor, uma discopatia. Eu encaminho ele para uma reabilitação. O paciente é sedentário. Doutor, estou sem fazer exercício, fico 8 horas sentado, eu encaminho para vocês. Não, é só reabilitar. Não vou operar, como eu falei, disco preto. A gente não opera. Dor axial, não tem cirurgia. Tem cirurgia para síndrome facetária, artrose facetária, a gente pode fazer bloqueio, abrir mão de outros fatores. Mas a gente vai tentar sempre a reabilitação, até porque, como eu falei, o paciente é sedentário, um encurtamento muscular significativo, está sem atividade física, às vezes sobrepeso. Encaminho para vocês, 20 sessões. Primeira coisa que ele olha e fala, doutor, eu vou ter que fazer 20 sessões de fisioterapia? Ele acha muito. Ele acha muito. E aí é difícil, aí eu paro para explicar. Não, mas a questão da fisioterapia é todo um processo de reabilitação. Não são 20 sessões que vai mudar todo o prognóstico e o que o senhor está sentindo. Você vai precisar, inclusive, de mais sessões. A gente precisa trabalhar em alguns aspectos, eu até chamo de pilares, assim, eu não sei como vocês caracterizariam isso. É por isso que eu quero que vocês falem para mim. Por exemplo, assim, ó, eu converso com o meu paciente nesse sentido. Ó. Eu falo, ó, você vai chegar lá, ele vai te trabalhar a questão da dor, analgesia. Então, você está com muita dor agora, às vezes, como eu falei, tem uma contratura, às vezes, musculatura bem encurtada, então vai trabalhar em cima de analgesia. Aí é onde vocês lançam mão do quê? Da parte de liberação miofascial, da parte de TENS, ultrassom, tudo isso é com vocês. Como eu falei, eu dei uma lida, vi alguns artigos da parte de vocês, mas, assim, eu, como cirurgião, a gente não entra nesse mérito. Por isso que a gente está aqui, justamente para trocar essas experiências. Eu preciso de vocês e, assim, a parte cirúrgica vocês viram, né? Da minha parte, hoje, é isso aqui. 5% dos casos de coluna se opera. Então, realmente, a cirurgia hoje ela está de coluna, tem as indicações e indicações bem restritas. Então, assim, encaminho o paciente e falo, ó, vai trabalhar a questão da dor, vai começar a ter alongamento, porque a maioria deles são sedentários, não tem nada, são tudo encurtado, e realmente depois o fortalecimento. Eu explico isso para ele. Eu falo, ó, você vai fazer 20, 20 não é muito. Pense que você vai na academia, você faz 20 sessões de 20 lá para o seu bíceps, você ficou forte? É, doutor, não fica forte. Exatamente. Sua musculatura que sustenta a sua coluna também não fica forte só com 20 sessões. Então, eu quero assim que vocês falem para mim como é que chega esse paciente na mão de vocês, por exemplo. Qual é a angústia dele, assim, a parte de reabilitação, o quanto é... Isso é muito... Sabe? Isso que eu gosto de entender também, esse lado. Por isso que a gente está aqui para discutir.